Olá, tudo bem? O nosso canal aqui é voltado a orar a palavra, como o nome mesmo já diz, orando a palavra. E dentro dessa oração nós estudamos o versículo e fazemos a oração pontual. E eu convido você a estar junto comigo nesse crescimento espiritual sobre a sua vida. E vamos para mais uma oração de hoje. Antes de Neemias responder ao rei, ele fez algo que mudou tudo. Ele orou. Neemias nos mostra que nem sempre precisamos ter todas as respostas, mas precisamos buscar a direção de Deus. Talvez hoje você esteja diante de decisões, portas ou desafios. A mensagem é essa. Ore primeiro. Deus sabe exatamente o caminho. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Orando a Palavra e é um prazer poder te servir com uma oração, com a palavra de Deus revelada para o teu coração que pode mudar a tua vida. Uma palavra, o Senhor Jesus disse, o centurião disse para o Senhor Jesus, basta só uma palavra e eu serei salvo. E a nossa oração de hoje está lá em Neemias capítulo 2, versículo 4, que diz: Então orei ao Deus dos céus. Mas eu vou começar aqui junto com você em Neemias capítulo 2, versículo 1, para que nós compreendamos a mensagem, que diz: No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A nossa oração, quando nós colocamos diante do Senhor, ela muda todo o cenário. Ela muda todo o destino, ela muda as situações. Sabe como nós somos apressados em querer dar uma resposta sem antes orarmos ao Senhor? Às vezes nós precisamos estar em silêncio, ficar em silêncio, orar ao Deus dos céus primeiro. E, sabe, isso é coisa que nós fazemos constantemente. Nós primeiros vamos reagir para depois orar o que Deus quer. Aí, geralmente, nós oramos quando o que eu e você fomos executar deu errado. Aí nós dizemos assim: deu errado aquilo que eu fiz, então agora eu vou orar ao Senhor para que Ele me dê a resposta. Neemias, com muita sabedoria, seu coração estava triste, entristecido, o rei percebeu, perguntou o que ele queria e ele, com toda a sabedoria, ele orou a Deus primeiro. Querido, é a primeira atitude e a primeira posição que nós devemos orar diante de estar diante de qualquer situação. É orar ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você está passando por um momento difícil, uma situação difícil, você quer reagir diante daquele cenário. Mas, querido, pare, fique em silêncio. Deus é o nosso Deus que gosta do silêncio. Ele gosta do silêncio para Ele falar, Ele expor ali o que Ele deseja ao teu coração. Talvez você tenha ido buscar em portas situações que estão ali impossíveis.
Neemias viu aquele cenário, estava tudo em ruínas, era uma situação quase impossível para um homem só, com aquele desejo de reconstruir aquela terra, aquele povo, de reconstruir aquela cidade. Mas ali ele orou ao Senhor. Ele buscou primeiro estar em direção com o Senhor, porque quando o Senhor ele te dá a direção, pode ir, meu querido, coisas sobrenaturais vai acontecer. O poder de Deus vai operar na sua fraqueza. Neemias, ele não estava alegre, ele estava com o semblante caído, triste, mas ele orou ao Deus quando o rei perguntou. E quantas vezes quantas perguntas vêm para nós e nós damos respostas. Nem sempre você precisa ter a resposta naquele momento para dar. Você precisa orar. Se é algo que te deixa confuso, se é algo que te deixa sem saber que direção tomar, é preciso que você ore. É preciso que você busque a direção do Senhor, que você fale com Ele primeiro para saber o que está no coração do Senhor, o que está no coração de Deus para a sua vida, para que você possa estar junto com o Senhor, tomando as direções. E Neemias foi, e o rei liberou. Talvez seria impossível ver aquela liberação para que Neemias fosse naquele local reconstruir aqueles muros. Foram as adversidades que ele enfrentou, mas isso ficará para outro dia. Mas, querido, ore. Você está aí na situação, você está prestes agora a fazer algo novo, você está prestes agora a fechar negócios, você está prestes a tomar decisões. Ore antes. Pare um tempo, fique em silêncio. Ore, fique em silêncio. Pergunte ao Senhor o que é que Ele quer que você faça. Talvez você tenha feito várias coisas, talvez você tenha tomado as suas próprias decisões e as suas próprias direções. Mas ore agora ao Senhor e diga para Ele nesse momento que você deseja fazer a vontade dEle, que seja a soberania dEle. E quando a vontade de Deus ela vai se cumprindo na sua vida, as portas vão se abrindo, porque você decide fazer o que Deus deseja que você faça. E eu convido você agora a abrir seu coração para o Senhor. Ore, se você não obteve a resposta ainda, eu peço que você ore mais e que você espere que o Senhor vai dar a resposta para você. Que o Senhor vai dar a resposta para a sua vida. Não tome decisões sem antes você falar com o Senhor. Deixe Ele tocar em você. Deixe Ele agir em você. Esse é o Deus de resposta. Esse é o Deus de poder que vai estar junto de você. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós oramos a Ti. Entregamos, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor, ouvindo esta oração. Pai, que o Senhor dê compreensão, sabedoria e discernimento para que possa, Senhor, cumprir a palavra. Visita, Senhor, essa pessoa que tem se angustiado, tem ficado triste, tem ficado cabisbaixa, Pai. Tem andado, Senhor, sem rumo e sem direção. Mas o Senhor é aquele que traz a direção. Pai, eu entrego a vida dessa pessoa, meu Deus, que está agora nesse momento, recebendo dardos do inferno sobre a sua mente, para que ela fique mais confusa, Pai. Que seja quebrado, Senhor, que seja quebrado pelo poder do Teu nome, toda ação maligna, para que essa pessoa, meu Deus, não venha romper. E que ela, meu Deus, ore ao Senhor e o Senhor irá confirmar aquilo que o Senhor deseja realizar. Que ela vai crescer, Senhor, em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso sobre a vida dela. Pai, obrigado, pois a Tua palavra já está se cumprindo nessa vida. Grandes coisas o Senhor já está fazendo nessa vida. E eu oro a Ti, Pai, e entrego esta vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e te guarde. Amém.